boas novas, Jesus venceu. A célula rasgada, a dívida cancelada, eu anuncio o reino de Deus. Com Ele Gostaria de trazer uma palavra que Deus ministrou na minha vida nessa manhã, nesse dia, a partir desde ontem que eu já vinha meditando. E como o pastor falou, né, aqui para iniciar o culto, ele falou de momentos, né? O nosso irmão pastor William pregou sobre isso, o pastor no culto de terça falou, né, sobre momento, né, do choro que dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né, significando que existe um período, mas esse período ele passa, né, se nós confiarmos em Deus. Ele passa, né, se nós tivermos essa segurança na palavra do Senhor. E certamente eu estava pensando sobre isso. Esse momento que nós estamos passando realmente tem sido um momento difícil, mas nós cremos, temos a confiança em Deus que vai passar, né? De que isso vai cessar, como o pastor falou, né? Não podemos perder a nossa esperança, a nossa fé, a nossa serenidade, né? De que Deus está no controle. Amém? Então, é inegável que a pandemia, né? Ela veio nos trazer assim um golpe muito duro, assim de princípio, né? Algo que nós não estávamos prevendo, que nós não estávamos esperando, mas nós sabemos que Deus está no controle. O importante é descansar nas promessas do Senhor. O importante é esperar e confiar na palavra de Deus, porque Deus, Ele jamais vai nos desamparar em qualquer momento, né? Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, talvez não seja nem relacionado à pandemia, né? Mas Deus, Ele está no controle da sua vida, né? Ore ao Senhor, confie no Senhor, busque o Senhor, que Ele vai agir em seu favor, né? Como eu estava lendo hoje, que há um Deus que trabalha, que age em nosso favor constantemente. Então nós temos visto que essas coisas são os sinais, né, dos tempos, e acredito que são o princípio das dores, né, que o Senhor profetizou em Mateus 24. E nós, como crentes, como servos de Deus, como adoradores do Senhor, não temos como prever o futuro, mas nós não podemos dizer que fomos surpreendidos. Por quê? Porque nós que temos o conhecimento da palavra, nós sabemos que a Bíblia, né, ela nos alerta sobre esses acontecimentos, mas esses acontecimentos, eles não são motivo de causar pânico, de causar pavor, de causar medo em quem quer que seja, porque a profecia, ela nos foi dada para edificação, ela nos foi dada para consolo, ela nos foi dada para segurança. Então, se tem ocorrido, como o Senhor falou que aconteceria, é um sinal de que Ele não falha, é um sinal de que Ele está no controle, é um sinal, né, de que tudo que Ele falou continua sendo verdade, né? E isso nos traz paz, nos traz segurança, porque o mesmo Deus que falou que haveria adversidades, que haveriam dificuldades, aflições, é o mesmo Deus que falou que estaria conosco, é o mesmo Deus que falou que não iria nos desamparar, irmãos. Então nós podemos esperar firmemente na promessa do Senhor, né? E a gente fica olhando para o mundo e a gente vê que um vírus que a gente não pode ver, né, a olho nu, mexeu com toda a humanidade, né? Eu estava pensando sobre isso hoje. Eventos importantes no mundo inteiro foram cancelados, adiados, né? Como por exemplo a Olimpíada, que iria acontecer esse ano, e isso não acontece assim com frequência, é muito raro acontecer isso, né? Só lá na Segunda Guerra Mundial que aconteceu coisas parecidas. Mas por que eu estou falando isso? Porque me saltou à memória a palavra de Tiago, capítulo 4, que eu vou ler aqui para os irmãos. Contudo,
Vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, tudo isso prova que há um Deus que está no controle, né? E que nós, por mais que nós planejemos o futuro, por mais que nós tenhamos expectativas, nós temos que perguntar se o Senhor vai permitir ou não, se é a vontade de Deus ou não, né? Porque Ele não está somente no controle de todo o universo, Ele está no controle da nossa vida, a respeito dos mínimos detalhes. Então, isso veio também para nos fazer entender que o homem não pode ter a soberba de achar que está no controle do tempo, que está no controle das coisas, porque não está, e sim o Senhor. Mas o Senhor não traz essas coisas para nos afligir, Ele traz para nos ensinar. Amém? Então, o próprio Senhor falou que em Mateus 24 que haveria fome, que haveriam pestes, que haveriam terremotos em vários lugares, né? Que haveria guerras e rumores de guerra, como nós temos visto, que aumentaria o pecado e diminuiria o amor de muitos, né? O apóstolo Paulo fala em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, se não me engano agora, que nos últimos dias viriam tempos difíceis, tempos penosos, né? Para a igreja e para o mundo como um todo. E João, lá no livro de Apocalipse, ele vai nos dizer também, a partir do capítulo 6, onde ele relata um cenário, né, caótico no fim dos tempos. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor, ela não traz somente alertas de coisas ruins, né? Existe também promessa para a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer lá em Joel, a respeito da promessa dos últimos dias, que é o derramamento do Espírito Santo sobre toda pessoa, sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que buscar o Senhor. E essa promessa, ela se cumpriu lá em Atos 2, né, quando Pedro prega lá no dia de Pentecostes, quando eles são batizados com o Espírito Santo. E Pedro afirma que essa promessa de Joel se cumpriu. E a promessa do Senhor é: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a pessoa. A promessa do Senhor é: haverá profecias. A promessa do Senhor é: haverá visões. A promessa do Senhor é: haverá sonhos. Farei sinais no céu e na terra, né? A Bíblia fala de fenômenos que aconteceriam no sol e na lua. Então, por que Deus tem derramado o seu Espírito, né? Qual foi o objetivo do Senhor? É nos capacitar, é nos fortalecer para que a gente possa suportar exatamente esses dias difíceis, exatamente esses dias maus que vêm sobre a terra, né, que foram profetizados por aqueles que viveram muito antes de nós. Mas há uma promessa. Se a Bíblia diz que haverá mais pressão, a promessa é que também haverá mais unção. Se a Bíblia diz que haverá mais carga sobre essa geração, ela também diz que há um poder disponível para nós, que é o poder do Espírito Santo. É o poder que nos capacita a vencer. É o poder que nos capacita a suportar. É o poder que nos capacita a permanecermos inabaláveis na fé, no bom combate do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se nós nos voltarmos para Deus, encontraremos essa força. Encontraremos, né, esse derramamento que Ele nos prometeu, que é para mim, que é para você, que é para a sua família, que é para a sua casa, que é para a sua parentela. Depende de nós. O Senhor está
apto, está pronto a derramar sobre você a capacitação, a unção, a graça, o poder para suportar os dias maus, os dias difíceis. O que nós não podemos é perder a nossa confiança em Deus. O que nós não podemos é deixar que nada abale essa fé que nós temos no nosso Salvador, no nosso Senhor, né? Por mais que adversidades venham, por mais que turbulências aconteçam, existe alguém que está com sua mão estendida sobre nós, alguém que não nos deixa sozinhos, alguém que não vai nos desamparar, como Ele nos prometeu. Vamos abrir lá em Mateus 28, versículo 20. A promessa do Senhor vamos ler somente a parte final. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas, para a igreja e para você que está nos acompanhando. Eis que estarei convosco todos os dias, ou melhor, eis que estou convosco, né? Ele está conosco em todo o tempo, né? Deus está nos sustentando. E o Senhor, Ele não dorme, e Ele nem cochila, como diz em Salmo 21. Às vezes parece que Deus não está vendo, às vezes parece que Deus está dormindo, mas Ele não está, Ele está atento a cada movimento, a cada evento, a cada acontecimento, a cada detalhe. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Um mínimo detalhe, uma mínima coisa que você talvez ache que não tem importância, para Deus tudo é importante. E Deus está reinando, está governando o universo, governando a sua vida, governando as nossas vidas. Isaías 40, 28 diz que o Senhor não se cansa. Aleluia! Como é bom saber que Deus não se cansa e que Ele está trabalhando. Ele não tirou férias, Ele não tirou um dia de folga e nos deixou a nossa própria sorte. Não, Ele está trabalhando, Ele não se cansa, Ele não desiste de nós. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 64: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Aleluia, que versículo maravilhoso, né? Nunca se viu, nunca se ouviu a respeito de um Deus como este, que age em nosso favor, que age em favor daqueles que depositam nele a sua esperança, né? E em quem você tem depositado a sua esperança? Em quem nós temos depositado a nossa esperança? No homem? Na ciência? Na economia? Não que essas coisas não sejam importantes, não que o homem não tenha sua importância, mas em primeiro lugar, a nossa esperança, a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor, em Deus. Ele tem que ter a prioridade máxima da nossa confiança, da nossa esperança. Sabe o que eu aprendo com Isaías? Eu aprendo com Isaías que não há nada e não há ninguém em todo o universo que se assemelhe ao nosso Deus, né? Nunca se viu, nunca se percebeu, nunca se ouviu, não houve comentário de um Deus como o Senhor. Olha o que Isaías está falando para o Senhor, a respeito do Senhor. E esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, o que Ele está fazendo? Ele está trabalhando em nosso favor. Ele está exatamente do nosso lado, na hora da nossa maior
aflição, na hora da nossa maior dificuldade, na hora daquele momento que nós achamos que não vamos resistir, que não vamos suportar, que não vamos aguentar, Ele está trabalhando por nós, ao nosso lado, em nosso favor. O trabalho de Deus é cuidar de nós, e o nosso trabalho é descansar no seu cuidado. Amém? O trabalho dele sempre foi e sempre será cuidar do seu povo, cuidar dos seus filhos, e nós só temos um trabalho, que é descansar nele, é confiar na sua palavra, é confiar nas suas promessas, ainda que tudo que a gente esteja vendo que seja ao contrário da promessa, ainda que as dificuldades queiram dizer o contrário, queiram dizer que Deus nos desamparou, queiram dizer que Deus se esqueceu de nós. Não é verdade. Ele continua trabalhando em nosso favor, por nossas vidas, e o nosso trabalho é descansar, é nos segurar nas suas promessas. Mas infelizmente existem momentos de turbulência, né? Momentos de dificuldades, e nesses momentos muitas vezes pode vir a dúvida no nosso coração, pode vir a insegurança, porque somos seres humanos falíveis, né? E por isso precisamos estar cada vez mais dependentes de Deus, porque somos falhos, porque somos fracos, porque muitas vezes pode nos bater a insegurança e pode nos vir a dúvida em relação a Deus, em relação ao seu cuidado para com as nossas vidas. Isso aconteceu com um homem extraordinário que eu estava lendo hoje, em 1 Reis 18, um homem chamado profeta Elias, homem de Deus, né? Com certeza um dos grandes heróis da Bíblia, né? Alguém que a gente olha, poxa, como que eu queria ser como Elias, né? Não no sentido de idolatrar, mas no sentido das virtudes do homem de Deus, né? Do caráter do homem de Deus, da ousadia do homem de Deus, da forma como que ele era usado por Deus. Mas Elias ainda assim teve momentos de turbulência na vida dele. Elias, é interessante que ele sozinho, né, ou ele achava que estava sozinho, né, de uma única vez ele enfrenta ali 450 homens, né, os 450 profetas de Baal, né, naquele desafio. E Elias, com toda a autoridade, ora, e Deus manda fogo do céu, né, que consome aquele sacrifício que estava sobre o altar. Mas num momento depois, Elias é ameaçado por uma mulher chamada Jezabel, que promete que iria matá-lo, que iria fazer exatamente o que ele tinha feito com aqueles profetas. E Elias, naquele momento de turbulência, ele não teve a mesma confiança que ele teve quando ele derrotou aqueles profetas, quando ele creu que ia orar e o fogo de Deus ia descer, quando ele creu que ia orar e haveria seca, quando ele creu que ia orar de novo e que Deus ia mandar chuva. Mas naquele momento ele não confiou que Deus poderia livrá-lo daquela mulher, né? E a Bíblia diz que Elias vai para o deserto. Vamos abrir lá 1 Reis 19. Aleluia. Versículo 4. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha como um homem que viu algo assim tremendo da parte de Deus, né? Um sinal maravilhoso
do poder, da graça de Deus, da autoridade que aquele homem tinha, da confiança em Deus. E agora ele está falando: Senhor, toma minha vida, eu quero morrer. Está no deserto, está desanimado, está abatido, está pedindo a morte. A gente vê aqui sinal de depressão e sinal de autopiedade. Toma minha morte, Senhor, me leva, me mata, eu quero morrer. Por quê? Porque eu não sou melhor do que meus pais. E quem disse que ele era melhor do que os pais dele, ou deixava de ser melhor do que os pais dele? A questão é que ele tinha valor para Deus. A questão é que Deus contava com a vida de Elias. A questão é que Deus jamais iria desamparar o seu filho, né? Que Deus jamais ia deixar de guardá-lo em qualquer que seja a situação. Não importasse o resultado, Deus estaria guardando, estaria controlando, cuidando da vida de Elias. E o que Deus faz? Deus demonstra todo o seu amor, todo o seu cuidado e toda a sua paciência para tratar com Elias, calmamente, sem pressa. Primeiro a gente vê no versículo 5, Deus suprindo as necessidades físicas do homem de Deus. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Então Deus cuida de Eli, sustém Eli ali naquele deserto, né? Cuida primeiro da sua necessidade física. Aí vem o segundo processo. Eli se levanta, né? Come, bebe, recobra suas forças e caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, no verso 19, Elias entra numa caverna, onde passa a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: o que fazes aqui, Elias? Então, o segundo processo, ele tem uma recaída. Ele caminha 40 dias, 40 noites, numa viagem, porque havia uma missão, havia um trabalho a se fazer. Deus contava com Elias, e Elias entra na caverna. E o que Deus faz agora? Deus trata de Elias. Deus agora vai cuidar da vida emocional de Elias, vai falar com Elias, vai mostrar para Elias o valor que Elias tinha, e é o mesmo valor que você tem, que nós temos para o Senhor. Essa é uma comparação para que você possa entender que Elias hoje é você, Elias hoje sou eu, Elias hoje somos nós, aqueles profetas do Senhor, aqueles que o Senhor ama, aqueles que o Senhor cuida, aqueles que o Senhor trata. Pode ser que a sua ferida esteja doendo, mas tenha certeza que o Senhor está te tratando. Tenha certeza de que Ele vai te tratar. Tenha certeza de que Ele não vai te deixar até que a cura venha, até que o milagre aconteça, até que a bênção chegue e te alcance. O que fazes aqui, Elias? Foi a pergunta do Senhor. Sabe o que eu entendo com isso? Em outras palavras, Elias, aqui não é o seu lugar. O que você está fazendo aqui? Eu não te chamei para você ficar escondido numa caverna. Eu te chamei para te usar. Eu te chamei porque você tem valor. Eu te chamei porque eu tenho planos para a sua vida. E os meus planos são de paz. Os meus planos são bons para você, irmãos. E Elias responde:
Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu somente, eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 11. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora e ponte no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. No verso 13 vai dizer: e ao ouvi-la, Elias ouve aquela voz mansa e delicada do Senhor. Tem horas que nós não precisamos da agitação. Tem horas que nós não precisamos daqueles tempos de auge, quando o fogo cai sobre o altar. Tem horas que nós só precisamos ouvir a voz mansa e delicada do Senhor. É o Senhor dizendo: Elias, antes de ser profeta, você é meu filho. Antes de eu ter te chamado para ser um profeta para as nações, você é meu filho amado. E eu vou tratar contigo. Eu vou cuidar de você. Eu não vou te deixar sozinho nessa viagem. Eu estarei ao seu lado. Glória a Deus. Elias ouviu a voz mansa e delicada de Deus. E ao ouvir a sua voz, Elias cobriu o rosto com sua capa e se pôs na entrada da caverna. Está no verso 13. E Deus novamente pergunta: o que fazes aqui, Elias? Eu entendo que Elias talvez, naquele momento, ele tenha pensado em continuar na caverna, ou voltar para a caverna, porque ao ouvir a voz de Deus, ele cobre o rosto e sai, e volta para a entrada da caverna, mas ele não entra. Olha Deus trabalhando, olha Deus mudando o coração, olha Deus tocando no interior, olha Deus falando: o que fazes aqui, Elias? E Elias novamente vai responder para Deus: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. E eu, somente eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Aleluia. Sabe o que Deus diz? Verso 18: todavia deixarei eu em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Esse é o argumento final de Deus para ele se levantar e seguir sua caminhada. Sabe o que Deus está falando, Elias? Quando você estava no auge da sua vida, orando e fogo caindo do céu, você não estava sozinho. Elias, quando você estava no deserto pedindo a morte, eu estava contigo. Elias, quando você estava na caverna, se escondendo com medo, achando que era o fim, você não estava sozinho. Eu sempre estive ao seu lado. Além disso, Elias, tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Aleluia. Muitas vezes, meu amado, nós pensamos que só nós estamos passando por aquilo. Tem mais 7.000. Tem pessoa que está ali, que se importa com você, que está orando e você não sabe. E que Deus está trabalhando no silêncio. E Deus está falando com sua voz mansa e delicada: meu filho, eu te amo. Levante-se. Levante-se, você tem valor, eu quero te usar. Siga o plano que eu tenho para a sua vida e você será feliz, será bem-aventurado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo que eu vejo na
Bíblia é João Batista, outro homem de Deus, né? Outro profeta do Senhor, que prepara o caminho de Jesus. João Batista é o primeiro homem ali no Novo Testamento a declarar: ali está o Messias, quando ele vê Jesus. Lá em João 1,29 ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas há um momento na vida de João que ele também passa por adversidade. Ele é preso, ele vai parar na prisão por causa de pregar a verdade do Evangelho. E João então manda 2 mensageiros até Jesus, 2 de seus discípulos. Vai lá e pergunta para Jesus se ele era mesmo aquele que haveria de vir, ou teremos que esperar outro. Olha só, no momento da adversidade, da turbulência, João teve dúvidas a respeito da identidade do Messias, se ele era mesmo aqueles que eles haviam esperado. E nós vamos ler lá em Lucas 7 a resposta do Senhor. Lucas 7, 21. Abra lá a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Jesus, ao ouvir essa pergunta, Jesus então, ele parte para a ação. Naquela mesma hora, curou muitos de doenças, de moléstias, de espíritos malignos, deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Aleluia. Jesus, ele demonstra com ações, praticando as obras que somente o Messias teria autoridade para fazer, para mostrar para João que ele era o Messias, para dissipar toda a dúvida do coração de João. Muitas vezes acontece conosco de vir dúvidas, e nós, quando temos dúvidas, Deus ele não nos julga, Deus ele entende a nossa fraqueza, mas o Senhor está disposto a realizar obras maravilhosas para nos provar que Ele é Deus na nossa vida, para nos provar que Ele continua sendo todo-poderoso, que a sua mão não se encolheu, que o seu ouvido não está tapado, que os seus olhos não estão fechados, que Ele está atento à nossa realidade, à nossa família, ao mundo em que vivemos. Louvado seja o nome do Senhor. Se aconteceu com esses homens, né? Elias, João Batista, tantos outros, por que não conosco? Né? É possível que aconteça, meu amado. Mas a tribulação, ela pode nos fazer desconfiar da eficácia do poder de Deus em nossa vida. E aí pode surgir na mente a seguinte pergunta, que é onde eu quero já caminhar para o fim dessa mensagem: onde está Deus? Né? Quando a gente passa pela dificuldade, pela adversidade, pela aflição, muitas vezes pode surgir essa pergunta quase que inconsciente, né? Essa pergunta sem nenhuma malícia, sem nenhuma intenção de ofender a Deus. Mas onde está Deus? Onde está Ele na hora da doença? Né? Onde está Ele no momento que nós perdemos um ente querido? Né? Onde está Ele na hora que o desemprego bate à nossa porta? Onde está Ele quando o casamento fracassa? Onde está Deus? E essa é uma pergunta que vem em 2 sentidos, que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiramente, essa é uma pergunta que é feita por aqueles que realmente amam a Deus, mas que estão passando por um momento de desespero, por um momento
por um momento de angústia. E como humanos, às vezes se perguntam: por que Deus não fez nada? Por que Deus não agiu? Por que Deus não livrou? Por que Deus não pediu? É semelhante à pergunta que os discípulos fizeram no barco em meio à tempestade. Abra lá em Marcos 4. Versículo 35 em diante. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na polpa, dormindo sobre a almofada. E despertaram e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? Existe uma outra versão que diz: mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa? Né? Então o vento forte bate muitas vezes sobre nossa vida, as ondas muitas vezes açoitam o nosso barco, o barco está para afundar. Deus está em silêncio, Deus está como se nós pensássemos: será que Deus está dormindo? Será que Deus não está vendo? Será que Ele não está atento? Era o desespero dos discípulos. Correm para acordar Jesus. Senhor, vai nos deixar morrer? Não vai fazer nada? E o Senhor, mediante aquela reação, Ele se levanta, Ele acalma a tempestade, Ele faz o vento cessar, Ele faz as ondas se acalmarem, o barco entra em segurança. E o Senhor olha para os discípulos e diz: por que vocês estavam com medo? Em outras palavras, eu estou no controle. Eu estou no controle da situação. Eu estou no controle da pandemia. Eu estou no controle da dificuldade na sua vida. Não tenha medo, creia em mim. Confia em mim. Confia no Senhor. Pode até parecer que Deus não está vendo, mas nenhuma tempestade acontece sem que Ele tenha conhecimento. Eu quero dizer isso para você. Por mais bravia que sejam as ondas na sua vida, por mais violentos que sejam os ventos, por piores que seja a tempestade que está assolando a sua vida, Deus está atento. Ele está vendo e Ele está trabalhando. Pode parecer que não, mas Ele está. O silêncio de Deus não significa que Ele não se importa, né? Mestre, o Senhor não se importa? Não. Muitas vezes Ele está em silêncio, mas como aquele louvor, Ele está trabalhando na nossa vida. Quando as coisas não saem do jeito que nós esperamos, não quer dizer que Deus não esteja vendo, não quer dizer que Deus não esteja agindo. Pelo contrário, Ele continua trabalhando. Quando Ele não cura a doença, Ele nos dá força para suportá-la, né? Quando Ele não livra alguém que nós amamos da morte, porque nós sabemos que isso é algo que faz parte da nossa humanidade, Ele vem nos consolar. Quando o desemprego nos acomete, Ele é o Deus que nos sustenta, que abre outra porta para nós, que cuida da nossa família, que cuida da nossa vida. Deus nunca vai deixar de trabalhar em favor daqueles que nele esperam. Espere no Senhor, descanse no Senhor, confie no Senhor. Mas infelizmente há um outro grupo de pessoas que fazem a mesma pergunta:
pastor Tiago e irmãos que estão aqui, você que está na sua casa, que é o grupo dos escarnecedores. Só que essa pergunta ela é em tom não de desespero, não de dor, não de angústia, é em tom de acusação. Onde está o seu Deus agora? As pessoas olham para a aflição do cristão, do crente, daquele que confia no Senhor e pensam, ou até mesmo dizem: cadê o teu Deus? Teu Deus não é poderoso? O teu Deus não é grande? O teu Deus não é forte? Onde que Ele está? Isso aconteceu com relação a Israel, quando Israel é levado para o cativeiro. As nações diziam: cadê o seu Deus agora? Cadê o Deus que te tirou do Egito? Cadê o Deus que abriu o mar vermelho? Vocês estão aí, aprisionados, levados cativos para uma terra estrangeira. Isso aconteceu com o nosso Senhor e Mestre, o Senhor Jesus, escarnecido na cruz. Quando Ele está ali, as pessoas olham para Deus: você não diz que é filho de Deus? Cadê o teu Pai? Isso pode acontecer conosco também. Mas eu quero te dizer que a Bíblia não deixa essas perguntas sem resposta. A resposta está na Bíblia. Onde está o teu Deus? Onde está o nosso Deus? Vamos abrir lá, Salmo 115, versículo 2. Aleluia. Salmo 115, a partir do versículo 2, diz: por que perguntariam as nações onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que lhe apraz. Glória a Deus. Você pode dar um glória? O nosso Deus está no céu. Como o pastor William pregou no domingo, o nosso Deus está reinando, está no trono, e Ele faz tudo o que lhe agrada. Eu amo olhar para as Escrituras e ver nelas a soberania de Deus. Há um Deus, amado, que está governando o universo e governando a nossa vida. E nada vai acontecer sem que Ele saiba, sem que Ele permita, sem que Ele veja, sem que Ele consinta. Glória a Deus. Isaías 46, verso 10. Palavra do Senhor para a sua vida, para nossas vidas. Vamos ver a partir do verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Aonde está o teu Deus? Ele está fazendo toda a sua vontade. Ele não perdeu a mão do universo. Ele não perdeu o controle sobre todas as coisas. Deus está reinando e está cumprindo todo o seu plano, que é bom e perfeito. Aos nossos olhos pode parecer que não, mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. E seja qual for a situação, nós sabemos que o nosso Deus, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Segundo, onde está o seu Deus? Vamos abrir lá Jó, capítulo 35. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 35,
verso 9. Diz assim: por causa da multidão das opressões, os homens clamam por socorro por causa do braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus, meu Criador, que inspira canções durante a noite? Olha só que interessante. Na maior parte do tempo, as pessoas elas não se preocupam com Deus. Deus é um fator quase nulo na vida delas, se não dizer nulo. As pessoas não costumam dizer onde está Deus quando tudo vai bem, né? Deus, como diz o pastor John Piper, ele não é um tesouro adorado em tempo de fartura, mas ele é um socorro que nós gritamos na hora da angústia, né? Então, onde está Deus? Deus está no mesmo lugar que ele estava quando ele estava nos dando dias bons. Deus estava no mesmo lugar que ele estava quando ele estava inspirando canções na nossa vida, ou seja, quando ele estava nos dando motivos para sorrir, né? Quando ele estava nos dando uma vida boa, uma vida tranquila, onde tudo iria muito bem. Deus está no mesmo lugar e ele continua conosco agora na hora da aflição, agora na hora da adversidade. Mas milhões de pessoas se esquecem de Deus quando tudo vai bem. Mas nós não podemos continuar cometendo esse erro. Seja na fartura, seja na dificuldade, louvaremos o Senhor, buscaremos o Senhor, amaremos o Senhor, colocaremos o Senhor em primeiro lugar. Então a resposta é essa: onde está Deus? Deus está me provando em silêncio e me socorrerá perfeitamente. Vamos abrir lá Salmos 42. Salmos 42, verso 3. Envia tua luz e a tua verdade para que me guiem. Leve-me elas por teu santo monte a tua habitação. Então irei ao altar de Deus, e Deus, que é a minha grande alegria, e o som da harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que está batida a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu socorro e meu Deus. Amém? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. O povo de Deus, quando sofre tragédias, dificuldades, é acusado: onde está o seu Deus? E aí o salmista está dizendo: espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Mais cedo ou mais tarde ele vai restaurar a tua sorte. Aleluia. Ele vai te abençoar. Ele vai mudar a situação, o quadro da sua vida, e você vai louvá-lo. Espera em Deus, confia em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê exemplos na Bíblia de homens que não perderam a confiança. Jó é um homem que a gente se espelha, porque vê o sofrimento que Jó passou. Jó perde família, Jó perde saúde, Jó perde seus bens. As pessoas que olham para Jó, coitado de Jó, a Bíblia diz que os amigos de Jó se afastaram dele. A Bíblia diz que os criados de Jó debochavam de Jó. A Bíblia diz que até os seus filhos mais novos riam da situação dele. Mas Jó não perdeu a confiança em Deus. Jó declara: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Uma das declarações mais lindas e mais faladas da Bíblia. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar sobre toda a terra. Ele vai se levantar em meu favor. Ele vai mudar a minha história. Ele vai cuidar de mim.
Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê no Novo Testamento Paulo, um homem que sofreu por causa do Evangelho, um homem que foi açoitado, um homem que foi apedrejado, um homem que sofreu naufrágios, um homem que foi preso, perseguido, ameaçado. E sabe o que Paulo declara? Tendo todos os motivos para desistir, tendo todos os motivos para desanimar, Paulo tendo todos os motivos para falar assim: onde o Senhor está? Onde o Senhor está que me deixou ser apedrejado, que me deixou ser açoitado, que me deixou passar por naufrágio, e eu pregando o teu Evangelho? Mas Paulo vai dizer: eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso. Aleluia! Nós sabemos em quem nós temos crido, irmãos, e nós sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso. Não há pandemia que resista ao poder do nosso Deus. Não há vírus, não há nada, não há morte, não há vida que nos separe da presença desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Quarto ponto: onde está Deus? Deus está se preparando para a vingança contra aqueles que escarnecem de seus amados. Quando alguém debochar da sua fé, sabe o que você deve fazer? Não faça nada. Não discuta, não brigue, não discuta, não queira falar de Bíblia, porque a vingança pertence ao Senhor. Quando alguém debochar da sua fé, descanse na palavra do Senhor, porque o Senhor diz que vai cuidar de nós. Salmo 79, 10. O salmista Asaf vai dizer: por que diriam as nações onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações à nossa vista a vingança do sangue derramado dos teus servos. É claro que, pegando para o contexto do Novo Testamento, Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Jesus nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem. Mas a vingança pertence ao Senhor. E Deus, Ele é totalmente justo, totalmente santo, totalmente puro, para agir sem errar a mão, para agir sem fazer qualquer injustiça, e misericordioso, esperando que as pessoas se arrependam, esperando que as pessoas se voltem para Ele, para impedir exatamente que aconteça essa vingança. E quando nós passamos por essas aflições e as pessoas pensam: onde está o seu Deus? A resposta é: Deus está disciplinando as nossas vidas. Hebreus 12 vai dizer que Deus disciplina os seus filhos porque Ele ama e não porque odeia. Então, quando Ele permite que a gente passe por adversidade, por luta, por amargura, por turbulências, é para nos disciplinar, é para nos moldar, é para nos tornar melhores, é para trabalhar no nosso caráter, porque nós somos filhos que é importante para Ele, filho que Ele tem uma aliança, Nós não somos bastardos, diz a Bíblia, alguém que não é filho. Nós somos filhos legítimos, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então Deus, Ele disciplina, Ele cuida. Mas no verso 12 do Salmo 79 vai dizer: e aos nossos vizinhos retribui-lhe centuplicadamente a injúria com que te injuriaram, Senhor. Sabe o que o salmista está dizendo? Olha, quando as pessoas debocham da sua fé, quando elas perguntam onde está o teu Deus, elas não estão insultando a você, elas estão insultando o Senhor. É o que o salmista está dizendo: retribui, Senhor, a injúria com que te injuriaram.
Ou seja, Deus, Ele vai tomar partido, sem que a gente precise fazer nada. O nosso dever é orar, o nosso dever é interceder, o nosso dever é clamar por misericórdia. E para terminar, onde está Deus? Deus está diante do mundo, pronto para perdoar. Se a Bíblia diz que Deus é o Deus que vai vingar, acima de tudo Ele é o Deus que quer perdoar. Acima de tudo Ele é o Deus que quer restaurar, é o Deus que quer resgatar. Vamos abrir João, capítulo 8, e verso 18. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Perguntavam-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai? Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Olha o que Jesus está dizendo: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. E a gente se pergunta, por que Deus não fez nada com aquelas pessoas que zombavam de Jesus na cruz? Porque na verdade era Deus que estava na cruz. Deus e o Filho e o Pai, eles trabalham juntos, eles são a mesma coisa, eles são unidos no mesmo propósito, e o propósito de Deus era salvar e não condenar. O propósito de Deus era resgatar vidas. Então foi preciso Jesus passar por tudo aquilo, e Jesus está dizendo que Ele é um com o Pai. E a essa pergunta, a resposta hoje é: Ele está no nosso meio. Onde está o teu Deus? Está no nosso meio, através da igreja. Nós somos hoje o testemunho de Deus para o mundo. Aleluias! E o nosso testemunho é: creia em Jesus, porque se você crê em Jesus, os seus pecados serão perdoados. Você não sofrerá vingança, não sofrerá condenação, pelo contrário, você será salvo. A palavra de Deus vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esse é um tempo de conserto, esse é um tempo de arrependimento, como o pastor tem falado aqui, para nossas vidas, para o mundo inteiro. É Deus nos dando a oportunidade de nos achegarmos ao trono da graça, a nos humilharmos debaixo de sua potente mão, a clamarmos pelo seu perdão e misericórdia, e Ele vai nos atender, e Ele vai cuidar de nós. Aleluia! O Senhor reina. Portanto, creia no seu Filho, creia em Jesus o Salvador, e Ele tornará todas as suas perdas, assim como as nossas, em ganhos eternos. Porque essa vida vai passar, tudo aqui é passageiro. Por mais que a gente se importe com tudo que há aqui nesse mundo, tudo isso tem um tempo, tudo isso vai passar. Nós vemos ali que a vida do homem é como uma neblina, que hoje existe e amanhã já não existe mais. Mas aquele que entrega a sua vida ao Senhor pode ter a certeza de que ele não passará, de que ele estará com Cristo eternamente. Por isso Paulo escreve que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Essa tribulação que nós passamos, sabe o que Deus está dizendo? Ela é leve e ela é momentânea. Ela vai passar, ela é leve, ou seja, nós em Deus somos capazes de suportar e de seguir em frente. E ela é momentânea, ela vai passar, mas ela está produzindo na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, na vida daquele que crê, um peso eterno de glória. E Paulo está dizendo: esse peso eterno
não se compara a nada que existe aqui na terra. Amém? Então essa é a palavra que eu quero deixar para a sua vida nessa noite. E agradecer pela oportunidade que o Senhor concede de trazer a palavra do Senhor e que Deus possa te abençoar. Que você possa entender que o plano de Deus, acima de tudo, é nos salvar e nos levar para o céu. Crê em Jesus, tu e a tua casa, e serás salvo. É o que Atos dos Apóstolos nos diz. Então, nada se compara a isso, ao tesouro maior que é Cristo, que Ele tem preparado para nós. Amém?